Olá, festeiras e festeiras! Eu estou muito feliz de você estar comigo aqui na nossa primeira aula, que é no nosso evento Tendências que Vendem. E é um prazer te ter aqui comigo. Meu nome é Juliana Viana e eu estou aqui para poder te passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho para poder te ajudar e você saber como empreender no ramo de personalizados de luxo ou papelaria personalizada, ou até mesmo nos dois, que é como a gente faz aqui no nosso ateliê. E na nossa semana de tendências que vendem, vai ser 5 aulas que a gente vai colocar disponível. E hoje está liberada a nossa primeira aula, que é a nossa aula que todo mundo vem pedindo. A gente vai passar para você a diferença entre a Silhouette, que é M4, que a gente tem aqui, mas a gente vai falar sobre as outras máquinas de corte também, que a Silhouette tem também, tá? E a Artimac, que é a famosa máquina de corte vinco que tá vindo aí como tendência no ramo de papelaria personalizada. E eu vou passar para você a diferença entre as duas e qual escolher, tá? E aí aqui vai ser a nossa primeira aula de diferença de Silhouette versus Artimac. Qual é a famosa diferença entre essas duas máquinas? E antes de a gente continuar a nossa aula, eu queria agradecer você por você estar aqui, já você ter dado esse primeiro passo para poder adquirir o conhecimento, tá ok? E vamos começar falando sobre a Silhouette. Vou abrir aqui a minha tela um pouquinho para vocês poderem ver aí o que está escrito aqui na nossa aula, tá? E a Silhouette nada mais é que uma máquina de corte doméstica, como vocês estão vendo aí, eu coloquei como exemplo a Silhouette aqui M4 e como exemplo a Portrait 3, tá? Que ela permite você fazer aí cortes precisos em centenas de materiais, tá ok? Aí eu coloquei aí quais são as opções de materiais que a Silhouette corta. Vinil, adesivo, cartolina, tecido, EVA e muito mais. O que a gente utiliza na papelaria personalizada hoje é o papel, sendo ele aí variado por gramaturas e por tipos de papéis, tá? E aí a Silhouette tem a QM4 e a Portrait 3 que atendem super bem. E eu queria aqui poder te dar uma super dica se você está pensando aí em adquirir a sua máquina de corte. E qual é essa dica, tá? Se você está pensando e não sabe que máquina você vai comprar, se você quer trabalhar com papelaria personalizada, eu te indico entre a QM4 e a Portrait 3, eu indico de olhos fechados a Portrait 3. E eu vou te explicar o porquê. Porque o custo da Portrait 3 é menor. Depois eu vou passar aqui nessa aula o custo de cada máquina para você ter uma noção. A gente fez uma pesquisa breve no próprio site das empresas, tá? Eu vou te passar mais ou menos os valores que está. Se você entrar lá no site deles, você vai ver o valor que está de cada máquina, tá ok? E a Portrait 3, ela te atende super bem na papelaria personalizada. Por quê? Porque você não precisa de uma área de corte tão grande para você conseguir ser atendida aí naquilo que você precisa, que é o corte, tá? Tanto da caixa como corte de apliques, tá ok? Então, assim, por exemplo, aqui no nosso ateliê, a gente tem a QM4, tá? E a QM4, ela super atende a gente em todos os quesitos. E a QM4, ela tem algumas particularidades, que é a parte de você conseguir cortar vinil de uma forma mais tranquila, porque você coloca ali o rolo do vinil, ele puxa, tá? Mas a gente não trabalha com vinil, porque a gente não trabalha com essa parte de balões ou coisas do tipo. A gente trabalha mais com a papelaria personalizada e a parte de apliques, tá? E essa parte de corte de caixa, corte de apliques, super atende a QM4 e a Portrait 3, tá? Mas se hoje eu tivesse que fazer um investimento de máquina de corte, eu faria o investimento da máquina de corte na Portrait 3, porque o custo dela é menor, entendeu? Por isso que eu indico a Portrait 3, porque a gente vai fazer ali uma área de corte só de papel, tá? A gente utiliza aqui no nosso ateliê 180 gramas, que é um tamanho A4, que é o tamanho que a gente utiliza aí para poder fazer o corte de uma caixa. Então a gente utiliza uma folha de um tamanho de folha A4.
E para que você consiga cortar na 4, a Portrait 3 te atende super bem e o valor do custo, do investimento é menor, tá ok? Então, por exemplo, como eu falei, hoje eu tenho o Camel 4 aqui. Se eu fosse comprar uma outra máquina de corte, eu com certeza compraria Portrait 3. Mas vai aí uma super dica que eu vou começar a falar agora, que é a questão da Artimac. Por que eu escolhi, em vez de comprar uma outra máquina de corte, que eu estava super em dúvida se eu comprava uma outra máquina de corte, porque a produção aqui aumentou. Então, o que acontece? A Silhouette, a Camel 4, ela corta as caixas numa velocidade ali considerável, tá? E os apliques também. E aí eu precisava de uma outra máquina de corte para conseguir ali ter um corte mais rápido, né? Uma demanda mais rápida, na verdade, tá? E para que eu tivesse uma demanda mais rápida, eu precisava de uma outra máquina para poder atender os meus pedidos. Então, eu estava bem inclinada a fazer a compra de uma outra máquina de corte que ia ser a Portrait 3. Mas a gente viu que existia uma máquina que fazia com que a gente cortaria as caixas que a gente precisava de uma forma bem mais rápida e que tornaria nossa produção aqui muito mais rápida. E eu vou apresentar para vocês que é a famosa Artimac, que é a máquina de corte vinco, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês agora. A gente utiliza aqui no nosso ateliê exatamente essa que eu coloquei aí, tá? É a manual de 40 centímetros da Artimac. Eu vou explicar o porquê, tá ok? Primeiro eu vou te dizer o que é ela. Ela tem um sistema aí de tração nos rolos, sendo inferior maciço de aço carbono, tá ok? E superior ao nilon, tá ok? Proporcionando um mínimo de esforço de operação. Então, como ela é manual, né? Quando você roda, tá? A manivela, isso faz com que você não tenha tanto esforço para poder passar ali a faca para cortar o seu papel, cortar a sua caixa personalizada, tá ok? Então, ela tem esse sistema que facilita. Tem também a automática. Mas, se eu não me engano, a automática é acima de 40 centímetros. Mais de 40 centímetros, super atende. Se você tem uma alta demanda, ela vai super te atender, tá? E aí ela corta papel, corta EVA, corta letras, corta números, corta fotos. Gente, ela corta infinitos materiais, tá? Mas tem uma questão muito importante que vale ressaltar. Antes de passar aqui o custo, eu vou falar sobre essa parte aqui, tá? Que para você fazer o corte na máquina da Artimac, você precisa de facas, tá? E eu vou indicar aqui a Desk Facas, que é a que a gente tem aqui no nosso ateliê, tá ok? Então, essa questão da faca é a seguinte: você precisa de determinadas facas para poder fazer o corte. Então, não é igual a Silhouette, você coloca lá. A Silhouette, você pode colocar vários tipos de caixas para poder você cortar infinitos tipos. Você vai colocar lá no programa o tipo de caixa que você quer cortar, vai mandar e o programa vai cortar, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem prático. Se eu colocar uma caixa Milk para cortar no programa do Silhouette Studio, que joga para a máquina da Camel 4, ele vai lá, ele vai mandar o programa, o seu arquivo lá pro corte, e aí ele vai te dar mais ou menos ali quanto tempo ele corta. Se eu não me engano, roda ali em torno de 4 a 5 minutos às vezes, dependendo ali do que como você vai cortar aquela caixa Milk, se vai ser pontilhado, a parte do vinco, que é a parte onde dobra a caixa, e o corte em si, tá ok? Então vai rodar em termos esse tempo. Se você for pegar a Artimac, que é a máquina de corte vinco, e pegar a faca do molde da caixa Milk, você vai passar para cortar, vou chutar aqui, tá? É porque eu calculo mais ou menos o tempo de produção de uma quantidade de 30 unidades, tá ok? Mas ali você vai passar para cortar em 10 segundos. Então, assim, em 10 minutos, vai ser bem assim, tô jogando para cima, tá? Em 10 minutos eu corto 30 caixas.
tá? Só para você ter uma ideia. Então, é uma coisa que te traz muita celeridade. Por exemplo, se eu colocar 30 caixas para imprimir na minha impressora e botar depois para cortar na Silhouette, demora muito. Já imprimiu as 30 caixas e eu tô cortando ali a terceira caixa ainda. E eu vou colocando, tá? Se eu for fazer na Artmac, que é a caixa, eu vou imprimir e vou cortando. Eu tô botando ali simultaneamente, tá? Vou cortando e não dá tempo. A minha impressora acaba sendo mais devagar do que a parte de corte, para vocês entenderem o nível de produção, ali a rapidez que é. Então, ela te traz esse benefício de você conseguir fazer uma remessa de produção muito mais rápida do que na Silhouette. Mas tem um porém. Juliana, qual que eu compro? Qual é o investimento inicial que eu posso fazer? Eu compro a Camel 4, a Portrait 3, já expliquei qual é a diferença delas. Já expliquei também qual que você deveria investir primeiro, e aí vai você pensar o que vale mais a pena para o seu negócio, tá? E aí você vai, qual que eu compro? A Camel 4, a Portrait 3 ou a Artmac? Tô te explicando a diferença delas duas, e você tem que ver o que vale mais para o seu negócio aí. Você quer ter uma produção em alto, em escalável, algo que seja em grande demanda, que vai te facilitar aí na parte de corte de caixas, super indico você comprar a Artmac. Se você puder escolher, você tiver pouco investimento aí no início, não tiver como investir tanto, indico você comprar a Artmac, porque você pode fazer caixas personalizadas sem apliques, ou até mesmo colocar apliques de acrílico. Então você pode fazer ali uma arte básica, coloca um aplique de acrílico na frente e pronto. Você vai ter aí você vai conseguir fazer uma grande demanda de caixas personalizadas, entendeu? Então, é algo que vai te dar aí vai te ajudar a você ter celeridade no seu processo. E o que eu faço com a Silhouette agora, se eu estou usando a Artmac para cortar as caixas? Uns apliques. Então, assim, o que eu faço aqui? A gente trabalha com o nosso ateliê com produção, tá? Eu explico isso também no nosso curso, que é do Mães Festeiras, você trabalha com nível de produção. Então, assim, você bota para imprimir todas as caixas, depois você corta todas as caixas, aqui é produção, é separado por produção. Depois você cola todas as caixas. Isso faz com que você otimize o seu tempo, tá ok? Então, botamos todas as caixas para imprimir, e aí vai a parte de cortar, depois corta todas as caixas. Enquanto tá cortando todas as caixas na máquina de corte e vinco da Artmac, a gente imprime e corta os apliques no Silhouette, que demanda mais detalhes, entendeu? Então, se você, vamos supor, você investiu na Artmac, eu vou cortar o aplique na mão, porque não tem como você cortar na Artmac, você vai precisar de faca para poder cortar aquele aplique. Então, não vale a pena você ter esse investimento, tá? Então, se você for investir numa Artmac, você vai ter que investir também em faca, tá ok? Só para poder esclarecer. E se você for investir na Silhouette, quando você investe na Silhouette, não é só investir na máquina de corte, não. Você tem que investir também na lâmina, que a lâmina não é algo barato. Tem também a base de corte, que você tem que às vezes repor, dependendo aí da cola. Se você souber usar a base de forma correta, você não vai precisar ficar comprando base de corte toda hora. A gente vai ensinar também no nosso curso de como fazer a parte da manutenção da máquina, a parte de como você lidar com a prevenção ali da sua base de corte para ela durar mais tempo. Então, isso tudo a gente vai ensinar aí no nosso curso. A gente vai ensinar lá nas Mães Festeiras, para poder te ajudar a você ter uma boa gestão e conseguir alavancar e ter um custo menor com as suas máquinas, tá ok? Mas estou aqui para poder te explicar a diferença delas e você decidir, mediante essa explicação, em qual máquina você investir. Mas elas têm essa diferença e uma complementa a outra. Então, não é uma e não é outra. Se você puder hoje investir nas duas máquinas, mediante a sua situação financeira, invista nas duas máquinas. Se você puder investir só em uma, invista só em uma máquina, tá? E eu te indico você começar pela Artmac. E aí tem a questão de você
criar, tá? Eu gosto de enfatizar muito bem aqui a parte da criação. A gente cria as nossas artes, tá ok? Deixa eu até tirar aqui para você prestar atenção em mim. Se você cai naquele famoso golpe de comprar artes prontas, não caia, tá? Porque você não vai conseguir ter um negócio produtivo, um negócio lucrativo, porque você vai ter que ficar competindo aí com lucros, pessoas que vendem caixa R$1, tá? E a ideia não é essa. A ideia é você ter uma empresa em um negócio rentável, escalável, tá? E é assim que a gente conseguiu crescer aqui no nosso ateliê. Então, no nosso curso, a gente vai ensinar como você criar suas próprias artes na Artmac. Vou te mostrar agora uma caixinha que a gente fez nesse equipamento da Artmac junto com a Silhouette, para você entender o que eu tô falando. Essa daqui é uma caixa Milk, como você pode ver. E a gente cortou ela todinha na Artmac, tá? E aí a gente cortou a caixa na Artmac e o aplique a gente cortou lá na Silhouette, que é um aplique que demanda mais detalhes, que tem que ter um corte preciso. Esse aplique aqui, é possível você cortar na mão? Sim, é possível você cortar na mão. E aí essa caixa daqui, é possível você cortar na mão? Sim, é possível você cortar na mão. E eu vou falar isso também em uma das nossas aulas durante aí essa nossa semana de tendências que vem, tá? E o que acontece? Se você tiver um equipamento que corta isso daqui em uma velocidade considerável para você ter uma demanda, você conseguir atender demandas grandes, e também uma outra máquina que corta os apliques, pronto, você vai conseguir ter aí uma equipe de produção, que são as máquinas, tá ok? Mas nada que impeça você de você já começar cortando isso aqui na mão, caso você não tenha máquina nenhuma. E aí você já começa a fazer suas primeiras vendas e futuramente, com o valor que você vai ganhando, você vai conseguir investir na sua primeira máquina. E eu vou falar agora sobre investimentos, sobre valor, tá? Aqui, na nossa aula, eu coloquei aqui para você ter uma noção de valores, tá ok? Aí eu coloquei quanto que custa a Silhouette Camel 4, a Portrait 3 e a nossa máquina de corte e vinco, tá ok? Para você ver, olha a diferença de valor das máquinas de corte da Silhouette para a máquina de corte e vinco, tá vendo? A máquina de corte e vinco hoje está girando em torno de R$824. Mas tem um porém. Juliana, eu vou comprar a máquina, pronto, estou cortando maravilhosamente. Bem, não, você precisa das facas, tá? Hoje aqui no nosso ateliê a gente tem 6 tipos de facas e a gente trabalha e ensina para as nossas alunas também uma forma de você ter um portfólio definido, tá? Porque isso faz com que você tenha uma ótima produção e tenha algo aí bem determinado e bem definido na sua empresa, que aí você consegue criar algo que seja escalável. Como, por exemplo, vamos lá, tá vendo aí? Voltando para o nosso slide das facas, não sei se você prestou atenção, mas ali embaixo está o valor. Então, esse aí é o valor que hoje eles vendem lá pelo Mercado Livre, que tem a opção de frete grátis, tá ok? Então, hoje, 4 facas, você pode escolher um modelo. Aí tá esses 4 modelos, mas você pode fazer a compra dessa faca e você falar quais são os modelos que você quer. Então, vamos supor, Juliana, hoje eu tenho um valor para poder conseguir investir na máquina de corte e vinco junto com as facas. Porque também não adianta você comprar a máquina de corte e vinco e não ter dinheiro para poder investir na parte de máquinas, tá? E aí, você vai ter um valor aí para poder iniciar. E aí você vai colocar no seu portfólio que você tem 4 tipos de caixas, tá? Porque você vai comprar 4 tipos de facas. Ah, Juliana, depois eu posso ir comprando? Olha, eu te aconselho você comprar no máximo depois mais 2. Mas não abrange tanto o seu leque, tá? Porque é bom você investir em facas de caixas que mais saem no mercado, tá ok? Hoje você sabe, mais ou menos, quais são as caixas que mais saem, que é a caixa Milk, a caixa Pirâmide, tá? Aqui a gente utiliza a caixa Alça, a caixa Bala.
Então, a gente tem 6 tipos de caixas que a gente utiliza aqui no nosso ateliê. Eu também explico isso lá no nosso curso e como oferecer isso para o cliente, tá? É algo que ajuda muito. Já aconteceu, para ser bem sincera aqui para vocês, de cliente mandar para a gente outro tipo de caixa que ele gostaria. E aí a gente explica que a gente não trabalha com aquele tipo de caixa. Só trabalhamos com esses tipos aqui. A gente manda lá a relação. Se tem interesse, e poderia escolher 3 tipos. A pessoa sempre se interessa e escolhe ali os 3 tipos que ela quer. E aí a gente monta a arte daquele tema em cima daqueles modelos de caixa. E como eu falei para vocês, eu já explico no nosso curso como montar a arte da caixa personalizada, tá? Só para vocês entenderem que sim, é possível você, que já teve gente me perguntando se era possível você personalizar na Artemac, que no caso faz ali no papel liso ou coloca uma estampa só, tá? Porque é mais fácil para poder ter um encaixe ali na hora que você corta. Mas sim, é possível sim você ter a caixa toda personalizada, tá ok? Então, é algo que vai te ajudar e vai facilitar o seu trabalho aí. E vamos lá, pergunta que não quer calar. Qual escolher? Como eu falei para vocês, eu tô aqui passando o meu conhecimento e a escolha vai ser sua, baseado em todo o conhecimento que eu tô te passando. Mas eu gostaria de te lembrar algo muito, muito importante. Que antes de você ter qualquer máquina, é interessante e muito importante você investir em ensinamento, em estudos, você adquirir conhecimento. Eu já estou passando aqui um conhecimento gratuito para você entender em qual investimento você fazer. Mas só isso não vai fazer com que você tenha um negócio rentável. Você precisa saber técnicas, você precisa saber como fazer, aonde fazer, como investir, como comprar, e isso tudo eu explico dentro do meu curso, tá? Eu tô aqui para poder te passar um conhecimento e você saber decidir exatamente como você investir, tá ok? Mas antes de você comprar qualquer máquina, você precisa sim buscar conhecimento, tá ok? Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula. Tô muito feliz e grata por te ter aqui, tá? E agora que você ficou até o final, eu queria te dar aí um brinde, algo muito, muito inédito que eu tô dando aqui a primeira vez, tá ok? Que é o cupom de desconto da Artemac. A Artemac, ela deu um cupom de desconto para todas as nossas alunas. E se você tá me assistindo aqui, você já é minha aluna e já tô te dando cupom de desconto para você que quer empreender no ramo de papelaria personalizada, tá ok? Vou deixar aqui o cupom aqui embaixo para você ver qual é o cupom disponível e já corre e já utiliza ele, tá ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo até a próxima, a segunda aula. Não esquece, tá ok? E para você não esquecer, vai lá no nosso Instagram e ativa o sininho lá das notificações, que assim que a segunda aula estiver disponível, a gente vai colocar lá para você saber, tá ok? Então te espero e até a próxima!